Eu queria trazer uma questão quando a gente pensa, por exemplo, no direito à vida. Tá? Então, todos nós nascemos com direito à vida. Não é porque isso está numa folha de papel e alguém colocou isso lá, porque hoje em dia a gente vê leis favoráveis ao aborto e etc. Leis até que são contraditórias. Não, por exemplo, você passa uma lei favorável ao aborto, e só que se alguém matar uma mulher grávida, é duplo homicídio. Ou seja, há vida ou não há vida ali? Então há uma discussão, né, jurídica aí brasileira em cima da situação que mostra essas contradições. Eu queria me ater nessa questão da vida porque, por exemplo, para uma pessoa estar plenamente com a sua subsistência em dia e etc., ela precisa, por exemplo, se alimentar, né? Então não há vida sem se alimentar, sem pegar todos esses nutrientes, comida e etc. Como é que fica, por exemplo, num caso, né, onde uma pessoa ela não tem nenhuma condição de adquirir um alimento, uma condição de trabalhar, cara, uma pessoa paupérrima, uma condição extremada, tá? E ela roubou um alimento para... Furto famélico. Então, o exemplo que eu ia dar era quase esse. Isso é roubo, é uma coisa errada, mas como é que isso fica na questão do direito à vida? Ela não deveria ter o direito de se manter viva? Como é que fica essa situação? Então, eu entrar nesse mérito, primeiro para falar do PNA, que é uma doutrina que eu discordo, depois para entrar nessa questão do furto famélico também, né? Porque o PNA, ele é uma doutrina libertária muito rothbardiana, hopiana, que são dois pensadores libertários, o Murray Rothbard e o Hans Hoppe. E qual que é a lógica do Hans Hoppe? Ele fala que precisa ter uma regra tal que as pessoas possam seguir sem entrar em contradição com a defesa racional dessa própria regra. No fundo, eles estão inspirados nos imperativos categóricos do Kant. Então, o Hoppe fala, se ninguém iniciar a agressão, você vai ter uma sociedade pacífica e você vai ter ali uma heurística objetiva para resolver os conflitos na sociedade. Então, o objetivo deles é uma sociedade onde a resolução de conflitos seja o mais objetivo possível. Mas esse não é o meu objetivo. O meu PNA, objetivo... só pra galera de casa, é o princípio de não agressão, certo? Certo. Só que eu não acho que o objetivo da sociedade tem que ser uma regra para criar uma resolução de conflitos mais objetiva possível. Para mim, a sociedade tem que buscar uma vida virtuosa para a salvação dos seus indivíduos. E eu também não acredito que o princípio da não agressão vai gerar uma forma de resolver os conflitos objetiva. Porque o que mais tem é libertário discutindo se algo viola ou não o PNA. Ou até que ponto você pode... isso aqui. Exato. Então, na prática, uma sociedade não chegaria ao nível de harmonia que o Hans Hoppe deseja se ela não cultivar primeiro as virtudes para depois chegar em outras regras de resolução de conflitos. Resolução de conflitos é um meio para se atingir o fim, que é a sociedade virtuosa. E aí o exemplo que eu dou, que muitos... Por exemplo, o Edward Feser dá esse exemplo também. Imagina que você tem a mansão de um ricaço que tem uma piscina olímpica gigantesca na casa dele. Do lado tem uma creche pegando fogo. E as criancinhas vão morrer queimadas lá na creche. Aí vem um helicóptero do corpo de bombeiros para pegar a água dessa piscina do rico e apagar o fogo na creche e salvar as criancinhas. Por algum motivo, o rico é um misantropo e ele fala, eu não vou lá ativamente botar fogo na creche, mas eu não autorizo o helicóptero a pegar a minha água, que é minha propriedade privada. Não, mas as criancinhas vão morrer. Não, mas a água é minha. O que você defende, Peter? Eu defendo que o corpo de bombeiros vá lá, pegue a água e dane-se. Eu acho que isso é o certo a fazer também. Mas a ética libertária deixa claro que a propriedade privada vale acima de tudo. Ou seja, isso é o ponto da que eu vida queria das chegar. criancinhas? Sim, o direito à vida é apenas o direito de alguém não te agredir, não tirar a sua vida. Você não tem o direito à vida por si. Porque senão você chega numa situação absurda. Imagina a seguinte situação. Eu estou precisando de um rim. Pô, tu tem 2 rins aí, então você tem que me dar um rim. Não, mas aí entra bom senso também, Peter. Que é isso? Não pode. Não pode ter bom senso, regra, Peter? Não. Você não pode relativizar a regra com bom senso. A regra, ela tá ali. Mas é isso que eu falo. É uma distinção muito importante entre a ética, que é esse conjunto básico que funciona para tudo. E abstrato e a casuística. Exatamente. E a moral que você constrói em cima disso. Então, assim, a gente está discutindo uma situação aqui que eu não consigo imaginar uma pessoa que ia negar a água para apagar fogo na creche da criança. É uma coisa totalmente absurda. Não, mas por muito que seja absurdo, e eu concordo com você que é absolutamente absurdo, ela revela quais são as premissas das quais
Nós estamos partindo. Sei lá, tem uma criança Exato. que tá, por exemplo, dentro de um carro. É. E o carro... A criança tá dentro do carro, tá? E aí o carro tá trancado e esqueceram a criança lá. Aí eu não posso quebrar o vidro do carro, porque a propriedade não é minha. Aham. Pra salvar a criança. Isso é mais crível. tangível, Mais digamos crível. assim. Você pode entender como legítima defesa da criança nesse caso aí, né? Porque a criança tá sem ar por causa do carro, né? E você tá quebrando o vidro do carro. Nesse caso, mas eu não tô Mas é infringindo... diferente do eu tô caso da infringindo a criança? propriedade... Você destruiu a propriedade privada do que é o vidro do carro do cara. Claro que eu destruiria se a propriedade privada pra salvar a criança. Não é criança, não tá dentro do carro? Não, o carro Da é do tio dela, sei lá, imagina assim. Bom, olha só, o meu ponto é o seguinte, as regras que você deriva, elas têm que ser regras sem conflito. Por quê? Porque no momento que você tem regras com conflito, você necessita de um governo, você necessita de alguém que vai pesar os princípios, qual o princípio que vale mais. Se você pegar o direito brasileiro, existe de fato toda essa estrutura de hermenêutica constitucional, qual direito que vale mais do que qual direito, até onde vale o direito disso, o direito daquilo e coisa e tal. E isso é um problema quando você fala de leis naturais, porque a lei natural, se você tem o direito, você tem o direito, e acabou. Não deveria ter nada além disso para você ter aquele direito, né? Então, o que você pode chamar de lei natural é justamente a questão que é totalmente negativa. Então, o que é o direito à vida natural? É o direito de você não ser agredido por alguém, de alguém não tirar a sua vida. Agora, ninguém é obrigado a manter você vivo, ninguém é obrigado a fazer você ficar vivo de qualquer forma, a qualquer custo. Mas, Peter, você não acha que... Tô tentando pensar como alguém que não se debruçou sobre esse assunto como você, de jeito nenhum. Tô tentando pensar como alguém que está em casa, inclusive. Tá ouvindo pela primeira vez. Ser a porta-voz de quem está em casa, inclusive. Perfeito. Quando você me fala que essas leis são imediatamente aplicáveis e indiscutíveis... Sim. Nós estamos falando de leis que são abstratas, né? Leis são, por definição, abstrações dos casos concretos, né? Isso. A partir do momento em que eu tento aplicar no caso concreto, é claro que vão surgir ruídos. Eu vou pegar uma coisa bem do cotidiano, do tipo traição num casamento monogâmico. Coisa que acontece o tempo inteiro. Não pode trair, pronto, acabou. Tá bom, nós concordamos com isso. Mas existe alguma margem para algum tipo de discussão? Por exemplo, a pessoa passou, você olhou, pessoa muito bonita. Pô, você tá me traindo, você tá indo contra a castidade do seu olhar, por exemplo. Não, imagina, nunca, eu só olhando. Que é isso? É uma coisa bonita que tá passando ali. E aí isso pode gerar um determinado ruído. Ou seja, a casuística precisa desse intermediário, que é o que você tá falando que é dispensável no caso, que é o governo, não? Não, mas olha só. Só uma coisa, eu gostei do seu exemplo, porque é impossível não olhar para Laura Brenner, né? Meu Deus do céu, agora eu vi. Eu não sei se eu fico lisonjeado ou constrangido. Não, eu achei engraçado. Olha só. Foi uma boa sacada. Aí é que entram os juspositivistas. Os juspositivistas alegam exatamente isso que você está alegando, né? Beleza, a gente tem um direito natural e coisa tal, bacana. Só que o direito natural, como vocês podem ver, a gente está discutindo aqui. Não tem um consenso do que é. Como é que você vai aplicar isso na prática se você não tem um consenso? É preciso que entre um grupo de legisladores, um grupo de pessoas que vai lá e vai falar, não, peraí, vamos botar aqui, ó, artigo 121, matar alguém, não sei o que lá, para ficar certo o que é certo, o que é errado, né? Sim. E vamos botar esses princípios todos, essas coisas todas, no final das contas. E isso seria o juspositivismo, que é o contrário do jusnaturalismo, que é a visão contrária. Mas, na verdade, existem dois pontos nessa história, né? Uma coisa é você pegar o direito natural e positivar ele e colocar ele escrito, definido, conforme as pessoas concordam naquela sociedade. E tem outra coisa que eu acho que aí é a grande crítica ao juspositivismo moderno, que é essa ideia que qualquer coisa que o deputado escrever na lei lá devia valer automaticamente claro. porque está assinado. Ele assinou a lei lá, fez lá o negócio, então deveria valer automaticamente. Como se fosse moralmente aceitável também. Exatamente. Na verdade, é como se houvesse evolução... uma dissociação entre moral e positividade. Né? Exatamente. Esse que é o grande problema que eu entendo. Eu entendo que existe a necessidade de positivar pelos motivos todos que a gente discutiu aqui. Perfeitamente. Né? Tem limites, tem coisas que podem ficar estranhas e não sei o que lá. Mas, no final das contas, do jeito que é hoje, que o deputado assinar lá está valendo, esse é o erro do juspositivismo. Positivando já fica confuso? Imagina se não. Pois é. Fala, Cocos. Bom, o Peter tem razão, que não é porque um deputado escreveu alguma coisa num papel, ou um imperador, ou um ditador, ou a maioria, que faz alguma coisa ser válida. Se isso contradisser a lei natural, leis injustas, como dizia Santo Agostinho, não são leis. Então, a maioria da população sei lá de que país votou a favor do aborto e foi sancionado. Dane-se, o bebê continua tendo o direito de não ser morto. Isso eu concordo com o Peter. Agora, o que eu discordo? Eu fiz uma pergunta objetiva pro Peter e ele entrou em contradição. Ele falou que pegar a água lá para salvar a creche é o certo a fazer
Quebrar o vidro do carro para salvar o bebê é o certo a fazer. Eu concordo com ele, é o certo a fazer. Só que ele disse que isso viola a ética libertária. E ele segue a ética libertária. Mas a ética não é a ciência do que é certo fazer? Então você disse que algo é certo e não é certo ao mesmo tempo? Isso é uma dissonância cognitiva que vai gerar contradições, que vai gerar um certo mal-estar social. Não, o que você está... Só terminar o raciocínio. O Erich Fromm, ele fala que quando nós temos a ideia da lei natural, nós temos a ideia de uma lei que abarque toda a realidade, não só uma certa heurística social, política, econômica, mas que abarque também os afetos das pessoas. Se elas tiverem uma contradição dentro de si mesmas entre o que é certo e o que não é certo, porque a lei diz uma coisa, seja ela a lei libertária ou a lei positiva, e o senso moral diz outra, nós só vamos ter um aumento da tensão social. Aí você deu o argumento do problema de que se tiver uma lei muito nebulosa, você vai dar margem a surgir um Estado com um monte de legisladores. Você sempre vai ter que ter uma governança, uma elite natural, pessoas dedicadas a julgar. Isso as sociedades libertárias também teriam. Nós falamos em justiça privada, em arbitradores, em alguém que tem o respeito da sociedade, um patriarca, um ancião, um padre, sei lá. Só que é melhor que esses legisladores estejam pautados por uma ideia moral sólida do que eles estejam pautados por uma contradição entre a lei libertária e a moral pessoal. Não pode ter essa contradição. Aí eu vou dizer, você citou... Num dos seus argumentos, você citou a regra do 4º mandamento, de respeitar pai e mãe. Que você meio que excluiu do seu rol de leis naturais, porque não era a vida, a liberdade e propriedade. Só que essa regra de respeitar pai e mãe, ela é essencial. Porque ela diz respeito a uma hierarquia do ser. O pai e a mãe te deram a vida corporal, Deus te deu a alma. Então, os 3 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus. O 4º diz respeito à hierarquia dos seres. Pai e mãe, causa vem antes do efeito. Então, quando você fala, por exemplo, na creche... Você tem a ideia de que salvar a vida das crianças é uma preservação do ser social mais importante do que a água do cara. Agora, no caso do rim, se você autorizar o cara a arrancar um rim porque ele tem 2, o outro tem 1, aí você já está caindo num utilitarismo que realmente vai gerar arbitrariedade. Você não está preservando o ser social. Mas qual a diferença dos dois, né? As duas situações, tem uma pessoa que vai morrer e a outra vai ter que ceder alguma coisa. Não, mas uma vai ter que ceder o rim à força, a outra vai ter que ceder a água. A diferença do valor do bem. Ambos vão ter que ceder a força. Mas o valor do bem, Peter, olha só, isso é uma coisa clara. O princípio não pode estar ligado ao valor das coisas. Mas... O princípio é princípio. No final das contas, a visão que eu tenho é a seguinte: você tem a ética libertária, a ética natural básica, e você tem uma moral em cima disso. É lógico que a ética libertária não vai ser o total das regras de relacionamento humano. Vai ter mais coisa além disso, né? Mas na ética, ela tem que ser autocontida, ela tem que ser totalmente fechada e sem contradições. Então você não pode relativizar isso daí. E eu... justamente porque se você relativizar nesse caso, você começa a ter um monte de outras perguntas que você pode fazer. Até que ponto, até que grau de violência você pode fazer para que é permitido, né? Você falou que a água ok, o rim não ok. Em que ponto no meio do caminho que vale isso daí? O bem, a diferença é o bem. Um é um bem físico, material. O outro é a vida da pessoa. O valor é o bem. Eu acho que eu concordo com a sua conclusão, mas não concordo com o seu argumento. Porque eu acho que a polícia, por exemplo, poderia muito bem atirar letalmente num assaltante para salvar um computador. Ele tirou a vida, mas salvou o computador. Sim. De um ladrão que esteja saindo correndo ali com o computador, por exemplo. Sim. Aí a polícia, matou o ladrão, pegou o computador de volta. Tá. Eu daria razão pro policial. Apesar do bem da vida ser muito maior do que um computador. Porque aí entra de novo a preservação do ser social, do bem comum. Se o ladrão puder sair roubando os outros porque ele vai colocar o direito à vida dele acima dos bens, você não vai mais ter sociedade. Uhum. Agora, se eu puder... Se tirar o rim de quem tem 2 rins para dar para quem tem 1 rim, é puro comunismo, né?